Isso é verdade. Ainda assim, a gente vai debater esse negócio já já. Só queria que você desse um plá rapidinho, ainda sobre o título do Botafogo. Que história espetacular que o Botafogo escreveu, É. né? Agora a gente pode fazer que tem coisas que acontecem com o Botafogo por um outro viés, porque foi incrível. Foi incrível o que o Botafogo fez. Chegou uma hora, diante da circunstância, com um a menos tal, que eu tava me sentindo louco com o jogo. Eu falei, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. Eu tava muito empolgado e achei legal que o Botafogo ganhou, com perdão ao Atlético Mineiro, mas as circunstâncias eram muito legais pro Botafogo. Fala. E principalmente porque, assim, o Atlético Mineiro fez um jogo que eu acho que tem que deixar o torcedor do Atlético Mineiro muito chateado, né? A gente tá faz tempo falando sobre o Atlético alternar alguns jogos extraordinários com muitos jogos modorrentos, e tudo que o torcedor precisava é que o de sábado não fosse um jogo modorrento. E a impressão que eu tenho é que a expulsão do Gregory matou o plano de jogo do Atlético. O Atlético tinha um plano de jogo de se defender, de tirar os espaços do Botafogo, e de repente com 1 minuto ele teve que mudar a sua maneira de jogar e não soube fazer isso. Não soube em nenhum momento fazer isso. Eu acho que a vitória do Botafogo, ela tem muito mérito do Botafogo, a coragem do Arthur Jorge de não ter feito alguma mudança que 9 em cada 10 treinadores brasileiros faria, né? Tira lá um atacante, bota um outro volante no lugar, bota o Tietê. Iam botar o Tietê. Qualquer técnico brasileiro ia meter o Tietê no lugar de algum atacante e ia ser a derrota, né? Ia ser a assinatura da derrota. Então o Arthur Jorge foi muito corajoso, ele recua ali os meias, o Almada, o Savarino, fecha o meio de campo e dá ao Atlético a responsabilidade de atacar, coisa que o Atlético nunca quis, mas que é inacreditável não querer com os jogadores que o Atlético tem, né? Então, um péssimo jogo do Atlético Mineiro, péssima atuação do Milito, demorando para reagir a tudo, e uma atuação heróica, a dancinha do Textor aí, ó. E uma reação heróica do Botafogo, né? Uma partida realmente heróica. Faz tempo a gente banaliza essa palavra, mas a de sábado foi mesmo. E o Botafogo que no ano passado derreteu no Campeonato Brasileiro e por isso foi parar na pré-Libertadores, empatou com o Aurora da Bolívia e o Thiago Nunes foi demitido por causa desse empate contra o Aurora da Bolívia. O Arthur Jorge estreia mandando o time para frente contra a LDU lá em Quito. Uma loucura, né? Um desconhecimento completo do que é altitude, do que é a LDU, perde da LDU, fica contra a parede na fase de grupos da Libertadores, mas a gente vê que a coragem, nossa, a dancinha do Texas é incrível mesmo. A coragem do Arthur Jorge marca o trabalho dele do começo ao fim, né? Da primeira partida, a partida de estreia contra a LDU, até a última contra o Atlético Mineiro. É a grande marca dessa trajetória do Botafogo. Grande trajetória. E quem diria, hein, Tirone? Porque Fluminense e Botafogo eram os únicos grandões do futebol brasileiro que não tinham Libertadores. E, de repente, em 2 anos, os dois ganham a Libertadores de forma improvável. Fica feio pro Flamengo, não fica? Fica feio pro Flamengo, né? Exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo aqui. Vocês ficaram com a dancinha do Texas. A gente vai para um breve intervalo. Vocês mandem suas mensagens aqui no chat e a gente volta para falar dessa polêmica de Cruzeiro e Palmeiras. Não saia daí. Na internet a gente continua. Muito bem. Olha o Leonardo Santos. Trancoso na Bahia. Venham, já fui. Adoro. É muito legal. Finalmente uma que eu conheço, hein? É isso, hein? De likes nós estamos ao seguinte. Quanto você pediu? Você pediu 1.110, né? Isso. Nós estamos com 618. Evidentemente não vamos alcançar a meta, porque foi muito alto. Vai alcançar, senão é estádio vazio para sempre. Estádio vazio para sempre, se não chegar na meta. Dê o like. Vamos lá. A galera segue mandando mensagens aqui. Trancoso eu conheço, inclusive, antes dos condomínios ricos. Condomínio de rico. Paulo Machado, não foi o Atlético, foi o Botafogo que jogou bem. Jogou muito o Botafogo, viu, Paulo Machado? E o Paulo Ursão fala, 3-1 jogando com 10, se jogasse com 11 seria 6-0. É verdade. E a verdade é que no segundo tempo, quando o Atlético faz o gol no começo do segundo tempo, ele dá uma mudada, né, na dinâmica do jogo, e o Vargas tem 2 chances incríveis, né? O Vargas tem 2 chances incríveis para faz um gol e perde 2. Exatamente isso. Vamos lá, galera, aqui, ó. O Danilo Andrade, Textor dançando é demais, é mesmo. E o W. Hot fala que é o funk do Textor. E o IFA, lá é de Jundiaí, São Paulo, conhecemos. E o Guilherme Xavier, aqui de Paris, vai Corinthians. Tá bem na fita, hein, em Paris, queria estar Conhecemos aí, também, né? Conhecemos, mas morar já é outro patamar, né?
Tá, morar em Paris. Outro patamar, outro patamar. Outro patamar. Tem que ser estilo Textor, de finanças pessoais. Tem que ser estilo Corinthians, gastando e tal. Tem que ser essa pegada aí. Felipe Belotto, é de Brusque, Santa Catarina, terra de Fenarreco, Oktoberfest para quem quer comer muito bem. É a terra do marreco, né, o Brusque, exatamente. Terra do marreco, essa semana eu estive com o grande Edgar Escandurra, que me falou que fez um show lá e que é a terra do marreco, verdade. Zorão da Massa, Trancoso é para quem tem grana, 80% do brasileiro nunca vai poder ir lá. É, sim, Zorão, mas tem gente que mora perto, que pode ir, você tem razão. Tem muitos lugares que são para quem tem grana. Estamos de volta, hein, na TV, porque sim, o UOL agora é TV também, está na sua TV. Estamos nada menos do que no canal 88 da Sky, 613 da Vivo, 140 da Oi TV, 546 da TVRO em Bratel, 64 no Zapping, além do UOL Play. E se não tiver na sua operadora, é só você reclamar com a sua operadora. Liga lá e fala, pô, eu quero. Bom, o Júlio Gomes, a CBF definiu portões fechados para Cruzeiro e Palmeiras, né? Confirmou em um ofício publicado nesse domingo que o jogo entre os dois, pelo Campeonato Brasileiro, pela 37ª rodada, agora quarta-feira, vai ter portões fechados. O jogo vai ser às 21h30 no Mineirão. Isso tudo por causa daquela emboscada de membros da Mancha Verde, a Máfia Azul, que causou a morte de um cruzeirense e deixou outros 20 feridos na Fernão Dias em outubro. O Ministério Público de Minas Gerais tinha pedido torcida única. O Ministério Público de Goiânia também, com temor de uma vingança e tudo mais. Mas a diretoria de competições da CBF tomou a decisão de jogo com portões fechados. Soltou a seguinte nota. A diretoria de competições da CBF, em colaboração com as autoridades públicas locais e para garantir a segurança de todo e qualquer torcedor e cidadão diante dos severos riscos expostos lá, a partida entre Palmeiras e Cruzeiro seja realizada com portões fechados, sem a presença de torcedores de ambas as equipes. Aí o Palmeiras protestou, se manifestou em nota que vai acatar a decisão da CBF, mas criticou a medida e considerou inaceitável que os clubes sejam penalizados por um conflito entre torcidas organizadas. É inaceitável que um conflito entre organizadas ocorrido em uma rodovia, em um dia no qual nem Palmeiras nem Cruzeiro entraram em campo, acabe por penalizar ambos os clubes, bem como todos os torcedores que pretendiam comparecer ao Mineirão para incentivar as suas equipes em um jogo de caráter decisivo. Não será com medidas paliativas que vamos coibir condutas criminosas. Para tanto, além da aplicação de punições severas contra os infratores, faz-se necessário também o esforço maior de poder público. E o Diniz falou também. Vamos ouvir o que o Diniz falou. Bom, a gente espera que não seja com portões fechados, que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Jogar no Mineirão sem a torcida não é a mesma coisa e a gente espera de fato que as autoridades competentes em relação a isso consigam ajustar aquilo que precisa ser ajustado para que o jogo tenha a presença do nosso torcedor. Muito bem, e aí o vice-governador de Minas Gerais também entrou na história.